As coisas que a gente fala. Ruth Rocha. Ilustrações Mariana Massarani. As coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para frente, entrando pelos ouvidos de quem estiver presente. Quando a pessoa presente é pessoa distraída, não presta muita atenção, então as palavras entram e saem pelo outro lado sem fazer complicação. Mas às vezes as palavras vão entrando nas cabeças, vão dando voltas e voltas, fazendo reviravoltas e vão dando piruetas. Quando saem pela boca, saem todas enfeitadas, engraçadas, diferentes, com palavras penduradas. Mas depende das pessoas que repetem as palavras. Algumas enfeitam pouco, algumas enfeitam muito, algumas enfeitam tanto que as palavras, que engraçado, nem parecem as palavras que entraram pelo outro lado. E depois que elas se espalham, por mais que a gente procure, por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra voando como uma folha, caindo pelos quintais, pousando pelos telhados, entrando pelas janelas, pendurada nos beirais. Por isso, quando falamos, temos de tomar cuidado, que as coisas que a gente fala vão voando e ficam por todo lado, e até mesmo modificam o que era o nosso recado. E vou contar para vocês o que foi que aconteceu no dia em que a Gabriela quebrou o vaso da mãe dela e acusou o filisteu. Nesse dia, por acaso, a dona Felicidade encontrou seu lindo vaso reduzido à quantidade de caquinhos e pedaços de grande variedade. Quem foi que quebrou meu vaso? Meu vaso de ouro e aquê que eu conquistei no concurso de crochê. Quem foi que quebrou seu vaso? A Gabriela respondeu. Quem quebrou seu vaso foi o vizinho, o filisteu. Pronto, lá vão as palavras, vão voando, entrando pelos ouvidos de quem estiver passando. Então entram pelo ouvido de Dona Felicidade. O filisteu? Que bandido! Que responsabilidade! As palavras continuam a voar pela cidade. Vão entrando nos ouvidos de gente de toda a idade. E aquilo que era mentira até parece verdade. Seu Golias, que é vizinho de Dona Felicidade e que é o pai do filisteu, ao ver que o filho seu cometeu barbaridade, fica danado da vida, inventa logo um castigo, sem tamanho, sem medida. Não tem mais festa, não tem mais Coca-Cola, não tem TV, não tem jogo de bola, trote no telefone, nem mais pensar. Skate, milkshake vão acabar. Filisteu, que já sabia do que tinha acontecido, ficou muito chateado, ficou muito aborrecido e correu logo para o lado, para a casa de Gabriela. Que papelão você fez? Me deixou em mau estado com essa mentira louca correndo por todo lado. Você tem que dar um jeito, recolher essa mentira que me deixa atrapalhado. Gabriela era levada, mas sabia compreender as coisas que a gente pode e as coisas que não pode fazer. E a confusão que ela armou saiu para resolver. Gabriela foi andando e as mentiras que ela achava na sacola ia guardando. Mas cada vez mais mentiras o vento ia carregando. Gabriela encheu sacola, bolsa de fecho, de mola, mala, malinha, maleta. E quanto mais ia enchendo, mais mentiras ia vendo, voando, entrando nas casas, como se tivessem asas, como se fossem, que coisa, 1 milhão de borboletas. Gabriela então chegou no começo de uma praça e quando olhou para cima não achou a menor graça. Percebeu, calamidade, que a mentira que ela disse cobria toda a cidade. Gabriela era levada, era esperta, era ladina, mas no fundo Gabriela ainda era uma menina.
Quando viu a atrapalhada que ela conseguiu fazer, foi ficando apavorada, sentou-se numa calçada, botou a boca no mundo, num desespero profundo. Todo mundo em volta dela perguntava: o que é que havia? Por que chora, Gabriela? Por que toda esta agonia? Gabriela olhou para o céu e renovou a aflição e gritou com toda a força que tinha no seu pulmão: foi mentira, foi mentira. Com as palavras da menina, uma nuvem se formou lá no alto, muito escura, que logo se desmanchou. Caiu em forma de chuva e as mentiras lavou. Mas mesmo depois do caso que eu acabei de contar, até hoje Gabriela vive sempre a procurar. De vez em quando ela encontra um pedaço de mentira, então recolhe depressa antes dela se espalhar. Porque é como eu lhes dizia, as coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para frente. Sejam palavras bonitas ou sejam palavras feias, sejam mentira ou verdade, ou sejam verdades meias. São sempre muito importantes as coisas que a gente fala. Aliás, também tem força as coisas que a gente cala. Às vezes importam mais que as coisas que a gente fez. Mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez. Tudo o que a gente vê ou sente é expresso através das palavras. As palavras podem nos parecer duras, suaves, feias, bonitas. Podem servir para dizer verdades ou mentiras. Portanto, muito cuidado ao usar as palavras. Algumas vezes elas podem armar uma tremenda confusão. O tema deste delicioso livro é o peso e a importância da palavra. A palavra que a gente diz sem pensar ou por malícia e que sai voando, se espalhando e aprontando. Historinha simples e direta. Pão, pão, queijo, queijo. Mas como está bem contada. Tatiana Belink.